Muito bom dia, vamos falar hoje de sistema respiratório. Essa nossa videoaula, ela vai mostrar para você quais os tipos de respiração que aparecem aí nos organismos dentro dos animais, tá certo? Então essa aulinha ela é uma aulinha bem simples, só para mostrar para você quais são os tipos de sistema respiratório que nós observamos na zoologia e nos animais, tá bem? Então, aqui nós temos, olha, uma apresentaçãozinha de quais são os tipos de respiração, que você não pode esquecer de forma alguma, tá? São esses 5 tipos de respiração que nós vamos observar nos animais, desde os poríferos até os mamíferos, seguindo aí a escala zoológica. Quando a gente pensa em respiração, nós estamos falando de respiração celular, tá? Toda vez que a gente pensa em respiração, a gente acaba associando isso à ideia de respiração como a nossa, pulmonar, tá? Mas a gente tem que entender que, na verdade, a respiração ela acontece a nível celular, que é a utilização lá da glicose com o oxigênio na geração de ATP, que é o que faz com que as nossas células permaneçam vivas e o nosso organismo, consequentemente, como ele é um conjunto, usando essas células, a gente sobrevive por conta disso. Então, na respiração, é fundamental a gente pensar na captura de oxigênio. Como que isso acontece? Ela pode acontecer de forma cutânea, branquial, traqueal, filotraqueal e pulmonar. Esses 5 tipos de respiração que a gente observa. E aqui é muito simples, é lembrar como cada uma dessas estruturas funcionam, como cada um desses pontos da respiração cutânea como ele é, a branquial como ele é, e você vai ser questionado em muitas situações em que animais isso acontece. Então, na primeira aí, a respiração do tipo cutânea, ela é aquela respiração que acontece através da pele, através da epiderme dos animais, ou seja, não existe uma estrutura especializada para realizar essas trocas gasosas. Então não existe uma estrutura complexa que vai fazer a troca gasosa, ela acontece diretamente através da membrana mais externa do corpo, da epiderme dos animais. Tá? E acontece de uma maneira muito simples, por difusão, que certamente você já viu isso comigo ou com um professor de química. Ou seja, quando você tem, através de uma membrana, lados onde você tem uma maior concentração de gases, a tendência é de que esses gases passem pela membrana por difusão para igualar as concentrações. Nesse caso, o que nós temos através da membrana são as concentrações de oxigênio e as concentrações de gás carbônico. Estando a concentração de oxigênio do lado externo maior e a concentração de gás carbônico do lado interno maior do que do lado externo, ocorre a troca. Entra o oxigênio e sai o gás carbônico. Esse tipo de troca gasosa via cutânea, ela aparece nos espongiários. Nos espongiários a gente tem que lembrar que os espongiários são aquele grupo, primeiro grupo da escala zoológica que a gente acaba estudando, que são os poríferos, onde nós não temos tecido verdadeiro, né? Nós não temos formação de órgão nenhum. E ali é cada célula trabalhando por si mesma, um amontoado de células formando a esponja. E ali você tem todas as células fazendo essa troca diretamente com o meio. Por isso a gente chama que é uma difusão, seria um tipo de respiração cutânea, embora não exista um tecido que forme de fato uma pele, uma epiderme, que a gente fala que são animais que não têm tecido verdadeiro, mas é por difusão, portanto acaba sendo considerada aí cutânea. Nos quinidários, a troca gasosa também direto com o meio. Nos plateumintos, e aí a gente já estudou lá as planárias, que são os principais exemplos. Nemateumintos, que são os vermes cilíndricos, e os anelídeos, que são vermes também, considerados vermes por conta do formato do corpo, embora não sejam não estejam dentro do grupo daqueles parasitas que a gente comumente estuda, embora exista um ectoparasita, que é o caso da sanguessuga. Nos anelídeos a gente tem as minhocas aí. Portanto, a respiração ela acontece de forma cutânea, tá bem? No outro caso, a gente tem aqui, olha, só uma ilustração para mostrar como isso acontece, né? O oxigênio entrando pelos tecidos, entra e o gás carbônico sai.
a partir da epiderme, tá? No outro caso, que é a respiração branquial, nós temos as trocas gasosas acontecendo através das brânquias. E lembre sempre, brânquia é um tipo de estrutura que serve para fazer troca gasosa no meio aquático. Então são animais que vivem no meio aquático que vão ter brânquias. Todos os que vivem no meio aquático, não. Por exemplo, os quinidários são de meio aquático e não tem respiração branquial, tá? Aí é só você lembrar. Principalmente de quem? De peixe. Os peixes têm brânquias, tá? Que é aquela estrutura que fica dentro do opérculo. E aí ali dentro do opérculo você tem as brânquias, que são filamentos, tá? Como se fossem, parece um cabelinho, um pelinho que fica ali dentro dessa estrutura que está vermelhinha, porque ali dentro passam os vasos sanguíneos, e a gente tem aqui uma ampliação, como se cada um desses filamentos fosse a brânquia, você tem os vasos sanguíneos passando, eles irrigam a brânquia, e conforme a água passa, então você vê o peixe abrindo a boca constantemente, a água está entrando pela boca e sai, existe um fluxo então de água que entra pela boca e sai pelo opérculo. Então essa água ela vai passando constantemente pela brânquia. Ao passar pela brânquia, o que acontece? Então a seta azul aqui indicando a água, passando pela brânquia, o oxigênio entra, o gás carbônico sai, tá? Entrando o oxigênio, saindo o gás carbônico, o sangue fica oxigenado, e aí esse sangue rico em oxigênio, ele vai para o corpo do peixe, e o sangue rico em gás carbônico, que está representado em azul, vai voltando para a brânquia e vai sendo liberado. Nosso corpo ele produz o gás carbônico a partir do metabolismo, né? Então, de acordo com o nosso metabolismo, então, um metabolismo maior ou menor, a gente tem uma produção maior ou menor de gás carbônico e a gente tem que eliminar esse gás carbônico que é acumulado no nosso sangue, provoca uma acidose e ele acaba sendo tóxico. A gente vai ver isso daqui a pouco. Quem faz troca gasosa via branquial? Anelídeos do tipo poliqueto, tem brânquia. Muitos moluscos são branquiais. Crustáceos, siri, caranguejo. Os peixes e os anfíbios. Os anfíbios, eles realizam também respiração do tipo cutâneo, tá? Quando a gente pensa no anfíbio adulto, parte da respiração no sapo, e vamos pegar o sapo como exemplo, acontece via cutânea. E também acontece branquial quando o anfíbio ele é um juvenil. Então, quando ele é um girino, a respiração é via branquial. Tá bem? Próximo caso, a respiração do tipo traqueal, que acontece dentro do grupo dos artrópodos, mas não são todos os artrópodos. Nós temos aqui, olha, os insetos, diplópodes e quilópodes. Inseto, abelha, borboleta, barata, besouro. Diplópode são os piolhos de cobra e os quilópodes, as centopeias, tá? Lacraias, que tem veneno. Então, no sistema de traqueia, são tubinhos, então nós temos aqui um grilo, tubinhos, nós vemos aqui em amarelinho, que percorrem o corpo e se ligam à epiderme. E aí nós temos, esses tubinhos são chamados de traqueia, e o ar, ele entra por esses tubinhos, pelas traqueias, e atinge os órgãos. Então veja, olha, esses tubinhos, que são as traqueias, isso aqui é a abertura chamada de espiráculo, o oxigênio, ele entra, e aí ele vai para os tecidos, no caso aqui, por exemplo, o músculo. Note que aqui ele diz, olha, sistema circulatório não participa das trocas gasosas, ou seja, diferente daquilo que a gente pensa, por exemplo, no nosso caso, que é pulmonar, que o oxigênio entra pelo pulmão, cai no sangue, e aí ele é distribuído pelo organismo, como acontece na branquial, que o oxigênio ele entra no sangue, no sistema traqueal, isso não acontece. Tá bem, queridos? No sistema traqueal, o oxigênio, os gases, eles passam direto por essa traqueia. Então, o oxigênio entra e vai direto para o tecido. E aí, o gás carbônico sai do tecido e vem direto para o meio externo. Não existe a utilização ou a participação de sangue, né, do sistema circulatório, porque não existe sangue nos insetos, mas não existe participação do sistema circulatório nessas trocas gasosas. Tá bem? No caso das aranhas, dos aracnídeos, nós temos a respiração do tipo filotraqueal, que ela é similar à traqueal, ou seja, existem os espiráculos, pequenos tubinhos, que vão levar daí os gases até o
sistema circulatório. Aí sim a gente tem a participação do sistema circulatório e aí você tem troca gasosa diretamente com capilares sanguíneos. Isso acontece nas aranhas e nos escorpiões. Então é importante, principalmente aí para você pré-vestibulando, lembrar, lá na hora do vestibular, pode ser que você seja questionado dentro do filo artrópoda, quais são os sistemas respiratórios. Porque dentro do filo artrópoda a gente estuda cinco classes: dos insetos, dos aracnídeos, dos crustáceos, dos diplópodes e dos esquilópodes. Então, se ele perguntar para você qual o sistema respiratório dentro do filo artrópoda, então você tem os insetos, os diplópodes e os esquilópodes são traqueais. Os aracnídeos, filotraqueal. E nos crustáceos predomina a respiração branquial. Tá bem? Então, dentro do filo artrópodo, a gente tem uma diversidade muito grande. E aí é importante você lembrar. Aí, para a gente finalizar, o mais comum, para que nós entendamos aí, o sistema respiratório, que é o sistema pulmonar, que é aquele que a gente verá em próxima videoaula, que a respiração humana, ela serve de base aí para que a gente entenda o tipo de respiração pulmonar. Então, a respiração pulmonar, ela é a respiração clássica dentro daquilo que a gente chama de tetrápodas. Quem são os tetrápodas? Aqueles que possuem 4 membros de locomoção. Então, isso está presente dentro do grupo dos anfíbios, dos répteis, das aves e dos mamíferos, tá bem? É aquilo que predomina entre os tetrápodes. Também tem respiração do tipo pulmonar os moluscos terrestres, aqueles que não estão em contato com a água, e alguns peixes, no caso os peixes dipinóicos, que são peixes que têm uma bexiga natatória, que é o exemplo da piramboia, que usa essa bexiga natatória como um órgão de troca gasosa, tá bem? Peixes que, na falta d'água, devido ao período de seca do ambiente onde vivem, eles acabam ficando num lamaçal, em contato com o ambiente aéreo, e aí ele tem essa adaptação evolutiva que fez com que a bexiga natatória servisse como um órgão de trocas gasosas, tá bem? Nos demais a gente vai ter, evidentemente, um pulmão, tá bem? Então, dentro dessas características que eu falei, é importante também ressaltar a questão dos anfíbios. Se a gente pegar os anuros dentro dos anfíbios, que são os sapos, rãs e pererecas, eles têm 3 tipos de respiração. Eles têm, quando jovens, respiração exclusivamente branquial, aí sofre metamorfose e vem para o ambiente terrestre, sai da água. E quando vem para a água, ele tem 2 tipos de respiração, daí, cutânea e pulmonar. Então, entre todos os animais, aquele que tem 3 tipos de respiração presentes dentro da sua evolução, do seu crescimento, são os anuros, que são os anfíbios, respiração cutânea, pulmonar e branquial. Tá bem? Essa aulinha de sistema respiratório é para esclarecer para você quais os tipos de respiração. Bem simplesinho, bem facilzinho, não tem segredo nenhum, certo? Nos vemos então na nossa próxima videoaula. Grande abraço, tchau!